Imagine uma rainha de 18 anos, exilada e caçada pelo próprio irmão, que se esconde dentro de um tapete e rola aos pés do homem mais poderoso de Roma. Sedução? Sim. Mas, e se eu te disser que não era apenas charme irresistível? Era um golpe de mestre que salvou um império? Hoje, no Explorando Histórias, você vai conhecer a verdadeira Cleópatra. Não a sedutora fatal que Hollywood vendeu, mas uma estrategista brilhante, traída pela propaganda romana e destruída por um império que jamais suportou ver uma mulher governando sozinha. Baseado nos relatos de Plutarco, nas cartas de Estrabão e nos registros da Biblioteca de Alexandria, esta é a história real da mulher que conquistou César, desafiou Roma e foi transformada em mito. Mas antes, uma curiosidade. Cleópatra não foi única. Ao longo de quase 3 séculos, o Egito foi governado por uma dinastia grega. Os Ptolemeus, descendentes de Ptolomeu I, general de Alexandre, o Grande. Nessa linhagem, 7 rainhas receberam o mesmo nome, Cleópatra. Cada uma delas herdava não só o trono, mas também o peso de manter viva a herança de Alexandre. A que você vai conhecer agora é Cleópatra VII Filopator, a última de sua dinastia, a mulher cujo nome atravessou milênios. Estamos em 48 a.C. Alexandria ferve em guerra civil. Cleópatra VII, com apenas 18 anos, divide o trono com seu irmão e marido, Ptolomeu XIII, um garoto de 10 anos controlado por conselheiros ambiciosos. Quando ela tenta governar sozinha, é banida do palácio e perseguida como traidora. Exilada no deserto, sem exército, sem aliados e com a cabeça a prêmio, Cleópatra precisa de um milagre. Ou melhor, de um homem que possa se tornar sua alavanca política. Esse homem era Júlio César, ditador de Roma, 52 anos, conquistador da Gália, o homem mais poderoso do mundo. César chega ao Egito para cobrar dívidas antigas deixadas pelo pai de Cleópatra. Mas ela vê além das finanças. Enxerga a oportunidade perfeita. Ela não envia mensageiros, nem cartas. Em vez disso, tem uma ideia audaciosa. Manda enrolar-se em um tapete e ser levada como presente até o palácio onde César se hospeda. Os guardas romanos entram com o embrulho. César ordena que o desembrulhem, e diante de seus olhos surge Cleópatra, envolta em linho egípcio, com o olhar firme e um sorriso calculado. Foi um gesto teatral, arriscado, mas absolutamente genial. César fica fascinado pela coragem, pela inteligência e, claro, pela beleza exótica da jovem rainha. Mas não foi uma simples sedução. Foi uma jogada política fria e estratégica. Cleópatra sabia que César era viúvo, ambicioso e vulnerável a mulheres poderosas. Ele já havia se envolvido com rainhas celtas e princesas orientais. Em pouco tempo, os dois tornam-se aliados e amantes. E 9 meses depois, nasce Cesarion, o filho que ela apresentaria ao mundo como o herdeiro legítimo de Roma e do Egito. César envia suas tropas, derrota Ptolomeu XIII nas margens do Nilo e recoloca Cleópatra no trono, agora como rainha absoluta. Durante 4 anos, ela reina com autoridade, promove a economia, reabre os templos e revitaliza a ciência alexandrina. Cleópatra fala 9 idiomas, negocia com líderes estrangeiros sem tradutores e mantém o Egito estável, enquanto Roma se afunda em crises políticas. Mas sua ascensão tem um preço. Quando acompanha César a Roma, é recebida como espetáculo. César ergue uma estátua dela no Templo de Vênus, a apresenta como Rainha dos Reis, e os senadores romanos a veem como ameaça. Em 44 a.C., César é assassinado, e Cleópatra foge de Roma com o pequeno Cesarion nos braços. De volta ao Egito, ela enfrenta o caos. O trono de Roma é disputado por 2 homens: Otaviano, sobrinho adotivo e herdeiro oficial de César, e Marco Antônio, o general carismático que comanda as legiões do Oriente. Cleópatra aposta em quem enxerga grandeza, e Antônio sempre viu o mundo em escala épica.
Quando ele convoca os governantes do leste para prestar contas, em Tarso, na atual Turquia, ela transforma o encontro em espetáculo. Chega em um navio dourado, com velas de púrpura e remadores vestidos como deuses do Nilo. Perfumes, música, ouro e o próprio aroma do Egito flutuando no ar. Marco Antônio, veterano de guerras, fica encantado. Ele não vê apenas uma mulher, mas um império flutuante em forma humana. Nasce ali uma aliança que mudaria o destino do Mediterrâneo. Cleópatra não o conquista com promessas, mas com poder. Antônio precisa do ouro egípcio para enfrentar Otaviano. Ela da força romana para garantir o futuro de seus filhos. Juntos, tornam-se governantes de fato do Oriente. Cleópatra é proclamada Rainha dos Reis. Antônio entrega-lhe territórios na Síria, na Armênia e na Fenícia. Eles têm 3 filhos, gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, e mais tarde, Ptolemeu Filadelfo. Mas Roma reage com fúria. Otaviano lança uma campanha de difamação, pintando Cleópatra como uma feiticeira oriental, que enfeitiçou o nobre general e o desviou do dever patriótico. Era a propaganda mais poderosa da história antiga. Em poucos anos, toda Roma passa a odiar a rainha do Nilo. Em 31.000 a.C., tudo explode na Batalha de Ácio, na Grécia. Antônio e Cleópatra enfrentam Otaviano com uma frota de mais de 500 navios. No início, tem vantagem. Mas o vento muda, as correntes traem, e Otaviano espalha boatos de que Cleópatra fugiu. Antônio, acreditando que ela o abandonou, recua. Mas, segundo Plutarco, a verdade é outra. Cleópatra havia ordenado a retirada de sua frota para salvar o núcleo do exército e proteger o tesouro de Alexandria. A manobra falha. Otaviano persegue-os até o Egito. Antônio é derrotado e, acreditando que Cleópatra está morta, tira a própria vida. Quando Otaviano invade o palácio, encontra-a viva. Cleópatra tenta negociar. Ela sabe que será levada como prisioneira para desfilar em correntes nas ruas de Roma, o destino mais humilhante possível para uma rainha. Então, faz sua última jogada. De acordo com o papiro de Plutarco e com o relato de Estrabão, ela manda trazer uma cesta de figos. Dentro dela, uma cobra áspide, símbolo sagrado da realeza egípcia. Sozinha, no mausoléu, vestida como deusa Ísis, ela encosta o animal ao peito e morre lentamente, escolhendo a própria saída, antes que Roma pudesse escolher por ela. Otaviano, ao encontrá-la, teria dito: "Foi digna de ser chamada rainha, mesmo em sua morte." Mas a história, como sempre, é escrita pelos vencedores. Otaviano transforma-se em Augusto, o primeiro imperador de Roma, e espalha a versão que conhecemos. A da mulher manipuladora, a bruxa que destruiu homens poderosos. A imagem de Cleópatra é distorcida, sexualizada, e o Egito, anexado como província. Seu filho Cesárion, o verdadeiro herdeiro de César, é assassinado. O ouro egípcio, avaliado hoje em bilhões, é levado para Roma. E a lenda começa, convenientemente moldada para justificar o saque. Séculos depois, historiadores como Luciano Canfora e Joyce Tildesley revisariam os textos romanos, revelando o que realmente aconteceu. Cleópatra não foi uma amante deslumbrada, mas uma estrategista refinada. Criou alianças, dominou a diplomacia e compreendeu o poder da narrativa. O mesmo poder que Roma usou contra ela. Sua vida foi o reflexo de um jogo onde charme e cálculo se confundem, e onde cada gesto público tinha um significado político. Há outro aspecto menos conhecido, mas igualmente revolucionário. Sob seu governo, os templos egípcios tornaram-se centros de estudo e finanças. Inspirados pelo modelo dos templos de Amon-Ra, Cleópatra incentivou a criação de um sistema de depósitos e créditos administrados pelos sacerdotes. Historiadores modernos apontam que foi uma evolução direta do sistema que séculos antes havia sido usado pelos cavaleiros templários.
e que inspiraria, futuramente, o conceito de banco. Cleópatra entendia o valor da confiança, não só política, mas econômica. E essa visão permitiu que o Egito mantivesse riqueza e estabilidade, mesmo cercado por guerras. Mas no fim, nenhum ouro, exército ou gênio político sobrevive ao poder das narrativas. Roma destruiu seu corpo, mas não sua imagem. Milhares de anos depois, seu nome continua vivo. Cleópatra, a mulher que ousou desafiar o maior império da Terra, usando o que tinha de mais perigoso: inteligência, cultura e domínio da própria história. Então, qual Cleópatra ela foi? A sétima, sim, mas a primeira a ser lembrada como lenda. E talvez a última a compreender que o verdadeiro poder de uma rainha está em fazer os deuses se curvarem antes dos homens. Se essa história mudou a forma como você vê Cleópatra, deixe o seu like. Ajuda o algoritmo a espalhar a história de mulheres que desafiaram impérios. Comente: César ou Marco Antônio? Quem você acha que ela realmente amou? E se quiser mergulhar mais fundo em mulheres que transformaram o poder em tragédia, inscreva-se agora no Explorando Histórias. O próximo episódio da série Rainhas Traídas vai revelar a rainha viking que aterrorizou reis nórdicos. Até lá, lembre-se: a história é sempre escrita por quem sobrevive. Mas aqui, nós a reescrevemos. Um segredo de cada vez.